Sabe, cada vez que eu vejo uma nova prova do Colégio Naval, eu me convenço que aqueles professores lá da banca não gostam de geometria, porque isso aqui é uma questão de geometria tão horrorosa, uma questão ridícula, fácil, confusa. Eu não sei, bom, pelo menos é fácil, né? Mas realmente você não aprende nada de geometria olhando uma questão dessa. Ela é confusa, sabe por quê? Porque ela fala que é para você observar a figura. Sendo assim, baseado na figura, baseado na figura acima. Aí você vai analisar essas opções aqui do baseado na figura acima e você vai ver que essas opções não tem nada a ver com a figura acima. Olha só o que ele está falando aqui. É para você pegar um paralelogramo e aí você vai pegar dois segmentos iguais aqui, o AE e o CF, iguais a X. Você é igual a X, você é igual a X. Aí você liga aqui, certo? Eu liguei, e daí? Eu fiquei com um paralelogramo cortado ao meio. Essas duas figuras aqui são iguais, são congruentes, elas têm a mesma área, têm o mesmo perímetro, mas sim, e daí? Aí você olha só o que ele fala. Qualquer reta que intersecte dois lados de um paralelogramo o divide em dois polígonos de mesma área. Como assim? Isso que ele está falando aqui é baseado nessa figura? Não é. Aí você já vai ficar na dúvida. Será que eu tenho que levar em conta isto ou eu tenho que levar em conta isso? Quando você fala qualquer, é qualquer mesmo. Se você tiver um paralelogramo aqui e você traçar uma reta qualquer pode ser, por exemplo, essa reta aqui, ó. Essa aqui é uma reta qualquer. Não, mas é qualquer da figura. Aí você já vai ficar na dúvida. Será que eu tenho que observar isso? Aí você vai ficar com dois caminhos. Eu faço qualquer baseado na figura ou qualquer sem ser baseado na figura, tá? Então, olha só. Se você traçar uma reta qualquer dentro dessa restrição, claro que você vai ficar com duas figuras iguais, tá? Com polígono de mesma área. Estaria certo. Isso seria verdadeiro. Seria. Vou colocar aqui. Verdadeiro se eu me basear na figura. Mas se você não se basear na figura, essa reta aqui não divide em polígonos de mesma área. Seria falso. Então eu vou fazer pelos dois caminhos e depois eu vou decidir, tá? Ou seja, eu tenho que obedecer o desenho da figura ou é qualquer mesmo? Porque aqui é qualquer mesmo. Qualquer. Tá bem? Então eu vou fazer dessas duas maneiras. Se for qualquer, a ela não seria qualquer, seria qualquer, mas dentro dessa figura. Aí estaria certo, você ia ter dois polígonos de mesma área. Mas se você for qualquer mesmo, né? Aí eles não teriam a mesma área. Só se você cortar o meio mesmo, né? Não é qualquer. Uma reta que passa pelo centro, na verdade, vai dividir em dois de mesma área. Mas se não passar pelo centro, não vão ter a mesma área. Certo? Essa outra afirmativa aqui. Qualquer reta que intersecte dois lados de um paralelogramo, ou a mesma coisa, qualquer respeitando a figura, ou qualquer mesmo. Aí você tem que... A gente está abrindo em dois casos, né? Respeitando a figura ou sem respeitar a figura. Na minha opinião, quando fala qualquer, você não é obrigado a respeitar a figura. Bom, então ele está falando aqui o seguinte. Qualquer reta que intersecte dois lados de um paralelogramo o divide em dois paralelogramos de mesmo perímetro. Olha, se for desse jeito aqui, você vai ter dois polígonos iguaizinhos. Eles são congruentes, então eles vão ter o mesmo perímetro e a mesma área. Mas se for qualquer mesmo, não. Você pode ter um pequeno e um grande, né? Então, se for respeitando a figura, isso tá certo. Mas se for qualquer mesmo, essa aqui é falsa, tá? Coisa estranha. Agora, a terceira aqui. Área de um trapézio. Que trapézio, gente? Que trapézio ele tá falando? Tem que ser esse trapézio aqui?
Já está ficando cada vez mais difícil respeitar essa figura, hein? Olha o que está falando. A área de um trapézio é o produto da sua base média pela sua altura. Calma aí. Isso aqui é um conceito geral que você tem que saber. Fórmula da área do trapézio. Você tem uma base menor, uma base maior e você tem aqui uma altura. A área do trapézio é calculada como base média vezes altura. Ou seja, pega a base maior mais base menor sobre 2, que é a base média, e multiplica pela altura. Isso aqui é certo sempre para qualquer trapézio. Então vamos dizer assim, tanto faz restringir essa figura ou não restringir essa figura, essa afirmação é sempre verdadeira, certo? É sempre verdadeira e independe dessa figura aí. Ou seja, você tem aqui opções que independem da figura, o que ele mandou fazer baseado na figura. Agora a gente vai concluir que esse negócio de respeitar a figura é um absurdo, a gente não tem que fazer, sabe por quê? Senão eu já estaria com 3 verdadeiras. E você não pode ter 3 verdadeiras. Ele pediu para assinalar a opção correta e não tem, se for desse jeito. Então, olha só, é para você ignorar a figura. Ou seja, baseado na figura, mas ignore a figura. Como assim? O pessoal bebeu. Olha aqui. Então, não é para você se basear na figura aqui, tá? Então, isso aqui não é para fazer. E a gente encontrou aqui uma verdadeira, que é a fórmula da área do trapézio é base média vezes altura. Isso está certo? Está certíssimo. Então eu já encontraria aqui uma correta, que é a opção letra C, tá? Estranho, né? Um enunciado maluco. Agora ele falou aqui mais 2 outras coisas que obviamente eu já não tenho mais que respeitar a figura. Mas ele colocou isso aqui, eu teria que confirmar se isso aqui realmente está falso. O dobro da soma dos quadrados das medidas de 2 lados paralelos de um trapézio é igual à soma dos quadrados das medidas das suas diagonais. Para todo x, o segmento de reta EF é metade do segmento de reta B. Finalmente ele botou alguma opção que tem a ver com a figura, né? Olha só o que ele está falando. Ele está falando agora, ó, EF é da figura. Então, olha só o que ele está dizendo. Para qualquer x que você pegar, ou seja, você vai pegar essa reta mais assim ou mais assado, o segmento EF, ó, EF é você. EF vale a metade do segmento AB. Que isso, meu filho? Esse cara vai ser a metade desse? Não, impossível. E para todo? Não. Se você colocar esse EF paralelo, ele não falou que é para todo? Então deixa eu pegar um todo paralelo, tá? Eu vou pegar uma reta que corta ele ao meio, paralelo a esses 2 lados aqui. O EF seria igual a AB e não igual a metade dele. Então isso aqui está erradíssimo, tá doido? Letra F é erradíssima, tá? E é claro que a letra D está errada também. Como é que a gente pode fazer isso? Essa forma aqui não existe, tá? O dobro da soma dos quadrados das medidas dos lados não paralelos dos paralelos trapézios igual a soma dos quadrados das suas diagonais. Não, eu vou fazer o seguinte, vou mostrar que isso aqui é um absurdo. Eu vou pegar um trapézio bem esquisito. Vou pegar um trapézio assim, ó. Pô, que absurdo, isso é um trapézio? Isso é um trapézio, tá? Só falar que esse lado é paralelo a esse. Eu vou colocar aqui um X e um Y bem pequenos. E vou colocar umas diagonais aqui bem grandes. Diagonais. Eu vou chamar essas diagonais de Dzinho e Dzão. As 2 são grandes, né? Mas vou chamar de Dzinho e Dzão. O que ele está falando aqui é o seguinte, para você verificar se isso aqui é certo. O dobro da soma dos quadrados das medidas dos lados paralelos é igual à soma dos quadrados das suas diagonais. Tem certeza? O dobro da soma dos quadrados dos lados paralelos é igual à soma das diagonais. Ó, claro que isso aqui é um absurdo, né? Se você fizesse aqui o x igual a 1 e o y igual a 2 e colocasse essas diagonais aqui a 100,
Você está falando que 2 vezes 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado é igual a 100 ao quadrado mais 100 ao quadrado. É absurdo, isso aqui está erradíssimo, tá? Isso não existe. Então, a opção B é uma opção absurda e falsa. Por isso que eu digo, esse pessoal que não gosta de geometria para botar uma questão dessa. Então, falso para você também, tá? A D também é falsa. E o que tem de geometria aqui? Você saber calcular a fórmula da área do trapézio, só isso. Então, a opção correta aqui, letra C.